Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um momento de estudo e reflexão da Casa Seara de Jesus. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade nos nossos estudos, aprendendo um pouquinho mais com a doutrina espírita. Nesse momento, vamos agradecer ao Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão, e toda a gama de espíritos amigos que auxiliam no trabalho da espiritualidade, nos ajudando, trazendo para nós as mensagens que necessitamos e nos ajudando a compreender um pouco melhor o porquê estamos aqui e qual a nossa tarefa e de que maneira realizá-la da melhor forma possível. Que nós possamos assimilar da melhor forma possível a mensagem da lição de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos na 11ª aula do módulo 2 das nossas aulas. Essa é uma aula do livro Mediúnico 1. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje na parte A, de transtornos mentais, doenças psíquicas, influenciações. Na parte B, nós vamos falar responsabilidade e destino, mente sã em corpo são. E deixando assim uma orientação aos nossos irmãos, sabendo que nós vamos falar um pouquinho de transtornos mentais e doenças mentais, mas nós não somos nem psiquiatras, nem psicólogos, não fazemos parte da área da medicina. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a visão espírita desses problemas que nós trazemos conosco. E vamos trazer algumas dicas, de irmãos da área da medicina, como psicólogos e estudiosos da área da medicina, neste tema. E aproveitando a oportunidade aqui, para pedir também para que os irmãos deem uma olhada nas nossas colocações lá no Google Drive, onde estão o material de apoio para as nossas aulas, que está de muita boa qualidade e vai nos ajudar bastante a entender um pouquinho mais esses temas que nós estudamos aqui nas aulas. Bom, começando então. Vamos começar então pela parte A aqui, transtornos mentais, doenças psíquicas e influenciações. Esta é uma imagem que nós colocamos aqui para que a gente veja como é uma mente equilibrada, uma mente sã, Então, quando nós somos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai Celestial, nós trazemos em nós essa pureza, Essa pureza, nós trazemos uma mente tranquila. E aí nós vamos trabalhando, vamos passando pelos reinos, vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos adquirindo algumas cargas durante a nossa trajetória. Nessa trajetória que nós fazemos, nós vamos poluindo um pouco a nossa mente que foi criada pura, limpa, simples, sem nenhuma mancha, de nenhuma forma. Então, conforme nós vamos adquirindo experiências, nós vamos colocando algumas manchinhas aí. Alguns de nós conseguem passar pela evolução sem tanta dificuldade, sem tantos problemas. Mas alguns de nós, a maioria de nós, não conseguimos. Nós vamos trilhando por caminhos mais difíceis e acabamos que colocamos um pouquinho de peso na nossa consciência. Então agora o nosso objetivo é trabalhar para que a nossa mente volte a ser iluminada de novo, limpinha, sem nenhuma mancha, e nós vamos galgando isso durante as reencarnações. Transtornos mentais, doenças psíquicas e influenciações. O ser humano é essencialmente o resultado da educação, carregando os fatores genéticos que compõem como consequência das experiências anteriores e reencarnações transatas. É a Joana de Ângeles que nos traz essa informação. A Joana de Ângeles, que nós sabemos, é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela nos traz essa informação. O homem traz em si
experiências e tendências positivas e negativas, exteriorizadas pela forma de pensar, sentir e agir. Sendo assim, é imprescindível o equilíbrio do pensamento, pois é através deste que atrairemos espíritos sintonizados no mesmo padrão mental. Então pensemos bem, nós chegamos aqui desta forma, somos criados pelas mãos divinas, com todo amor e com todo o zelo de um pai para com seu filho. Aí nós passamos pelas nossas experiências, como diz a Joana de Ângeles, trazemos em nós, né? Nós somos o resultado da educação que vamos recebendo aqui e vamos trazendo também os fatores genéticos que nós também temos, sabemos que herdamos os nossos fatores genéticos dos nossos pais, né, dos nossos ancestrais e como consequência das experiências anteriores das reencarnações passadas. Então vai depender tudo de como nós agimos nas nossas encarnações, como nós pensamos, o que nós gostávamos, quais eram as nossas preferências, de que maneira nós agíamos no nosso meio, né? Como que o ambiente nos influenciava, como que as escolhas que fazíamos, e aí tudo isso vai contar como vamos dizer, é uma bagagem que nós vamos trazendo junto conosco. Nós chegamos aqui numa encarnação nova sem lembrar de nada que aconteceu na encarnação passada. Mas isso tudo está gravado na nossa consciência. Está gravado na nossa consciência e está também gravado no nosso perispírito, porque nós vamos formando as nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas preferências vão ficando impregnadas em nós, né? Então, quando nós voltamos para uma nova experiência, temos tendências que já trazemos da encarnação passada. E aí, dependendo da nossa educação que vamos receber, de nova experiência, com um novo caminho, né? Com um novo corpo, um novo pai, uma nova mãe, família diferente, né? E toda aquela gama de irmãos que vai nos cercar, e conta aí também as experiências com os nossos irmãos no trabalho, com os nossos irmãos na escola, e em todo o ambiente, né? Nossos vizinhos, todas essas pessoas que nos cercam, nos ajuda a formar aquilo que nós somos, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos acompanhados, nós vivemos em sociedade, e nós vamos adquirindo experiência de acordo com a vivência que nós vamos tendo. E a nossa tendência, né? Nós trazemos uma tendência, nós gostamos mais de uma cor do que da outra, mais de uma comida do que da outra, mais de uma atitude do que da outra, como que é o nosso pensamento, se nós somos mais intransigentes, se nós somos mais tranquilos, se nós somos mais nervosos, se nós gostamos mais de brigar, se nós gostamos mais de ficar tranquilos, se nós falamos muito alto. Tudo isso conta para nos construir como seres humanos, né? Então, o livro nos traz também, o homem traz em si experiências e tendências positivas e negativas. Então, assim, tudo que eu sou hoje, de bom e de ruim, está sendo construído há muito tempo. O meu trabalho, a minha grande dificuldade é me tornar uma pessoa melhor do que eu já fui no passado. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que me transformar cada dia mais. Deixar o homem velho para trás para que surja um homem novo, como disse Jesus. Não tem como nós crescermos sem fazer esse balanço de consciência, sem tirar de nós aquilo que nós não gostamos, né? Então, isso tudo se exterioriza na nossa forma de pensar, sentir e agir. E nós vamos limpando o nosso corpo físico, limpando o nosso perispírito, limpando a nossa mente, dependendo de como estamos sentindo e agindo. E pensando. Do contrário, podemos também colocar mais peso nisso tudo. Podemos fazer o contrário, em vez de fazermos o trabalho para a melhora, para o avanço, podemos também estagnar e continuar agindo de maneira negativa. Aí vai depender muito das nossas escolhas. Sendo assim, é imprescindível o equilíbrio do pensamento,
pois é através deste que atrairemos espíritos sintonizados no mesmo padrão mental. Então é muito importante a questão do nosso pensamento. A casa espírita sempre bate na tecla do trabalho e do equilíbrio mental. Para que nós tenhamos uma boa saúde mental, precisamos ter pensamentos equilibrados. É fácil? Não é fácil. É muito difícil manter um padrão vibratório, né? O pensamento sempre sereno. Mas nós precisamos combater em nós as más tendências. De que forma? Policiando os nossos pensamentos. Orai e vigiai, pediu Jesus para nós no Evangelho. Orai e vigiai. Orar é trabalhar, continuar trabalhando, nos colocarmos em ação. E vigiar. Cortar os pensamentos negativos que vão chegando para nós. E quando nós percebermos esse padrão mental inferior, nós começarmos a elevar o nosso pensamento através da prece. Porque a prece é quem vai nos ajudar a nos equilibrar e afastar de nós companhias não agradáveis. Aqui nós temos uma foto de como se fosse um pensamento completamente desequilibrado. E André Luiz nos fala que é exatamente assim que o nosso pensamento fica, que é desse jeito que exteriorizamos o nosso pensamento. Quando estamos desequilibrados, quando estamos com a mente muito perturbada. Então hoje eu estou triste, estou angustiado, estou desesperado, não quero mais, às vezes não quero nem conversar com ninguém, estou deprimido, né? Existe um barulho mental muito grande na minha cabeça e eu não consigo controlar isso de forma nenhuma. Então eu preciso de ajuda. Qual tipo de ajuda que eu tenho que buscar? Né? Mas eu não posso ficar escondendo isso em mim, que a maioria das vezes nós fazemos isso. Nós estamos desequilibrados e não queremos que ninguém saiba que nós estamos assim. Queremos que as pessoas pensem que nós estamos o tempo todo equilibrados, que nós estamos o tempo todo tranquilos. E não estamos. Não estamos porque não somos assim. Nós estamos passando por uma experiência de crescimento. E crescer traz dor, traz desconforto. Nos tira da nossa zona de conforto. Quando nós mexemos um pouquinho nisso, quando nós mexemos na nossa zona de conforto, começa toda essa dificuldade, toda essa bagunça na nossa cabeça e muitas vezes nós sozinhos não conseguimos nos equilibrar. Né? Nós não conseguimos de maneira nenhuma ficar tranquilos, né? Colocar nossa mente num ponto morto lá, como se fala na direção de um carro, né? Que nós colocamos o carro no ponto morto, porque nós mexemos lá no nosso carro e a gente consegue achar o ponto morto do carro. Mas e quando a gente tem que fazer isso na nossa mente? Nós conseguimos? Às vezes não. Às vezes nós precisamos fazer isso com a ajuda de profissionais, com a ajuda, né, de outros irmãos que vão estar conosco, nos ajudando, nos orientando, falando quais são os caminhos que nós precisamos tomar. Muitas vezes precisamos até de uma medicação, precisamos procurar um profissional da área da saúde para nos ajudar nessa questão. E nós vamos ver aqui, André Luiz afirma que onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existem associações. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Ou seja, esse texto é do livro Domínios da Mediunidade, do próprio André Luiz. Quando temos pensamentos, quando nós formamos um pensamento, né, o que acontece? Existe uma corrente mental, como se fossem ondas magnéticas, que vai cercar-nos desse pensamento, vai nos envolver, né? Que essa corrente de pensamentos vai nos envolver. E quando há correntes mentais, existem associações. O que são as associações? As associações são os irmãos espirituais que nós não conseguimos ver, porque não somos médio vidente, né? Mas eles existem, eles estão ao nosso redor o tempo todo, né? O próprio Paulo de Tarso e outros irmãos falam que nós estamos cercados por nuvens de testemunhas. E quais são as nuvens de testemunhas? São os nossos irmãos espirituais que nós não conseguimos ver.
da espiritualidade maior e da inferior também. Então, há associações. Como o meu pensamento está? O meu pensamento está triste? Está angustiado? Estou deprimido? Eu estou sofrendo por algum problema que eu não consigo resolver? Eu vou atrair para perto de mim alguns irmãos que estão com o mesmo problema, com a mesma sensação, com a mesma dor. Se eu estou magoado, se eu estou rancoroso, se eu estou com sentimento de vingança, também isso vai se potencializar, porque outros irmãos que estão no plano espiritual também estão passando por este mesmo problema e têm o desejo de vingança, têm o desejo de se vingar de outro irmão que possa ter na consciência dele, na maneira dele pensar, prejudicado ele. Então ele vai nos intuir, porque nós estamos vibrando na mesma faixa, estamos todos na mesma sintonia. Então nós vamos estar sendo influenciados por esses irmãos. Quando o meu pensamento é de luz, é de oração, é de prece, é de trabalho, é de auxílio ao próximo, é de ajuda mútua, né? Não que dessa forma eu não vou ter influenciações negativas. Vão ter sim, eles vão tentar chegar até o meu pensamento. Mas se eu mantiver o meu pensamento equilibrado, né, sempre sereno, buscando a oração, por mais que isso seja difícil para mim, eu vou me associar à espiritualidade de luz, que vai perceber o meu esforço para que eu me torne uma pessoa melhor, para que o meu trabalho se dê da melhor forma possível. E aí então eles vão me intuir e eu vou conseguir receber essa intuição, porque eu estou me melhorando, eu estou tentando, estou me esforçando, estou fazendo um trabalho para ser uma pessoa melhor, equilibrando o meu pensamento. Emmanuel diz o seguinte: a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. E são esses raios mentais a fonte de trevas ou de luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Então, aquela primeira nossa foto, a primeira foto que nós mostramos da mente completamente equilibrada, não é? Vamos supor que aquela seja a mente do Cristo, né, que já conquistou aí o equilíbrio mental. Então, nós temos essa fonte de luz em nós, que é a nossa mente, que é o nosso pensamento. Mas, como nós já dissemos, vai depender de como nós vamos caminhar, do que nós vamos buscar, do que nós vamos atrair para nós, é que nós vamos ter em nossa mente esse espelho. Ele vai estar refletindo trevas ou luzes. Vai depender de como eu estou agindo, né, na minha encarnação, na minha busca, no meu crescimento. Se é para o bem ou se é para a parte inferiorizada. Eu vou ter céu ou inferno dependendo daquilo que eu penso, né? Onde quer que o espírito esteja, então não importa se ele está encarnado ou se ele está desencarnado. O que ele está pensando é o que vai aparecer na nossa psicosfera, na nossa áurea, né? Que é aquilo que as pessoas chamam de áurea, que é a nossa psicosfera, nosso campo energético que está ao nosso redor. Então, por isso nós precisamos ter bastante cuidado em manter o pensamento mais ou menos equilibrado, porque hoje ainda não conseguimos mantê-lo totalmente equilibrado, nós precisamos ter o máximo de cuidado com essa questão do pensamento. Os fluidos são veículos do pensamento. O pensamento pode modificar a qualidade dos fluidos, que ficam impregnados de qualidades boas ou más, afirma Kardec. E aí nós lembramos das duas aulas anteriores, né, da nossa irmã Cecília e da nossa irmã Ritinha, que falava de fixação mental, né, e de modos operantes. Então, percebam que nós não trabalhamos aleatoriamente na casa, que tudo tem uma sequência, que tudo tem uma continuidade no nosso trabalho. Então, o fluido
cósmico universal, ele trabalha como o veículo que carrega o nosso pensamento. São como se fosse, vamos imaginar, o ar carrega o nosso som, né? Então o fluido cósmico universal carrega os nossos pensamentos. Tudo que nós pensamos, nós exteriorizamos e vai para o universo e volta para nós da maneira que nós estamos pensando. O universo, ele é inteligente, ele trabalha com ressonância, né? Tudo que nós emitimos para o cosmos, nós recebemos em dobro. Então, se nós emitimos pensamentos tristes, negativos, de vingança, de maldade, de desejo que o outro se dê mal, é o que nós vamos receber, porque é aquilo que está sendo emitido para o universo e é aquilo que ele vai nos devolver. Quando eu penso positivamente, quando eu penso em prosperidade, em abundância, em amor ao próximo, em auxílio, eu recebo de volta do universo em dobro isso tudo que eu estou emitindo para ele, porque ele trabalha dessa forma. O que vai, volta. Então aqui nós vamos mostrar essa foto para mostrar o que são as ondas mentais, né? Como nós emitimos as ondas mentais de um para o outro. Como eu emito minhas ondas mentais para aqueles que estão comigo, e ao meu redor, e aos irmãos espirituais que estão à minha volta, e como eles mandam de volta para mim. Então é uma sintonia. É como se fosse uma corrente, é uma corrente telepática, porque o nosso pensamento a gente não ouve, a gente só manda, né? Só exterioriza. Então, ele é uma telepatia, né? Nós trabalhamos por telepatia e vai acontecendo essas ondas até chegar naquele que está pensando da mesma forma que eu estou pensando. E por isso a gente atrai esses irmãos para perto de nós. E quando se fala de trabalho espiritual, é da mesma forma, né? Quando nós recebemos uma psicofonia, é dessa forma que o irmão transmite a mensagem para o médium. A psicografia, é dessa forma que é recebido também, é mentalmente, né? Telepaticamente. O espírito não entra no corpo do médium para fazer aquilo que ele quer fazer, para mandar a mensagem que ele quer. Ele trabalha na mente do médium. Por isso, é importante que o médium da casa espírita seja completamente dedicado ao estudo e ao equilíbrio, né? Tentar cada vez estar melhor para receber mensagens cada vez mais salutares, que vai auxiliar cada vez mais um número maior de irmãos. Esse é o objetivo da casa espírita. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, se nós temos espíritos negativos aqui, influenciando a todos nós, por conta da nossa questão moral. Nós ainda somos inferiores moralmente, precisamos trabalhar essa questão em nós, para que nós possamos limpar os arredores do nosso planetinha, para que nós tenhamos mais espíritos elevados trabalhando entre nós. Nós já temos muitos pela misericórdia do nosso Pai e pelo amor que o Cristo tem por nós. Ele envia esses irmãos para nos ajudar, mas nós muitas vezes nos prejudicamos por conta da nossa moral inferior ainda. Precisamos trabalhar muito isso em nós. Como que eu sei se eu tenho uma moral inferiorizada? Eu preciso pensar qual tipo de música que eu estou ouvindo, qual tipo de lugar que eu estou frequentando, que tipo de conversas eu tenho, quais os pensamentos que passam por minha cabeça, né, no dia a dia, como que eu olho para o meu irmão, o que eu penso dele, o que eu falo dele, né, de que forma eu me coloco em situações difíceis da vida das pessoas e da minha própria vida. Então aí eu vou fazer um apanhado daquilo, de como estou moralmente, né? A ação que um espírito exerce sobre um indivíduo pode ser desde simples influenciação até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, dependendo de como eu estou, se eu estou muito perturbado mentalmente, se eu estou completamente desequilibrado mentalmente, eu preciso melhorar, porque senão eu vou ter
uma influenciação simples ou uma perturbação completa do meu organismo e das minhas faculdades mentais. Há casos que a gente consegue, que as pessoas perdem completamente o domínio de si mesmo, tamanho desequilíbrio mental que a pessoa está naquele momento. Então, é muito fácil ser uma presa nas mãos desses irmãos que são irmãos que se vingam mesmo, muitas vezes, de nós, né? Então, aqui nós temos a obsessão. A obsessão é a ação de uma vontade mais forte sobre uma mais fraca. Então, se eu não tenho um objetivo na vida, se eu não me fortaleço espiritualmente, se eu não busco a mensagem salutar, se eu não faço trabalhos edificantes, se eu não me preocupo com a minha saúde mental, minha vontade é fraca, né? A minha vontade é muito fraca. Então, aquele que tem uma vontade maior, mais forte que a minha, vai conseguir me influenciar. Porque aquele que está ali à espreita, na pátria espiritual inferiorizada, né, que ainda nós podemos dizer assim, que está na ignorância ainda, que não entendeu que não é dessa forma que se faz as coisas, não é com vingança, com ódio, com rancor que a gente conquista os nossos objetivos maiores. Este está com uma força total, ele está ali há muito tempo só pensando nisso. Então ele vai conseguir sim nos envolver, né? Transtornos mentais como conflitos fóbicos, transtornos neuróticos e psicóticos, insegurança, insônia, instabilidade sexual, além das causas genéticas, psicológicas, psicossociais, também podem ter suas origens nas obsessões, que são as interferências de espíritos cobrando dívidas passadas, que é o que nós acabamos de falar. Todos esses sintomas que nós temos no nosso dia a dia, que nós acreditamos que é por conta da questão do trabalho, da casa, da família, porque nós corremos para lá e para cá e muitas vezes nos desequilibramos, nós não temos tempo para nada, né? Nós temos todos esses transtornos porque o meu trabalho exige muito de mim, minha família é muito complicada, e muitas vezes não é só isso. Muitas vezes é o meu próprio desequilíbrio que me leva a isso, né? E que faz com que eu seja presa de uma entidade que se acha prejudicada por mim em uma existência anterior e vai me procurar na existência atual e vai me encontrar e vai exercer uma influência muito forte em cima de mim, porque eu não estou me equilibrando, não estou buscando o equilíbrio que eu preciso, principalmente não estou buscando a evangelização e nem a estabilidade, por exemplo, sexual. Às vezes começa por aí, né? O transtorno começa por aí. E aí nós temos aqui, eu trouxe aqui umas anotações que falam de doenças mentais, que assim, ele falou aqui da obsessão, então tudo isso entra como um ponto de depressão, né? As pessoas tratam como depressão. Os neurotransmissores, nesse caso, eles não funcionam como drogas, né? E com as drogas isso piora muito. Por exemplo, nós temos os nossos neurotransmissores que fazem a ligação nos nossos cérebros. E quando eu estou desequilibrada dessa forma, eles não funcionam bem. Eles estão, vamos dizer assim, em pânico, né? Está dando um tchutchu lá nos nossos neurotransmissores. E se eu utilizo drogas, cigarro, álcool, drogas ilícitas mesmo, né? Como nós sabemos que existem as lícitas e as não lícitas, todo tipo de droga. Isso vai piorar e muito a questão. Sabemos que as preces, os passes, as reuniões de desobsessão são importantes, mas a renovação moral e o estudo, a reforma íntima e a caridade são indispensáveis no processo de cura. Então, podemos procurar os psicólogos, os psiquiatras, podemos tomar toda a medicação, devemos fazer isso, né, buscar este auxílio. Podemos ir à casa espírita, podemos fazer as preces, podemos ir às reuniões de desobsessão, passar por todo o tratamento da casa, como nós temos aqui na nossa casa, né, esse auxílio. Mas se eu não me dispor a fazer a minha parte, que é buscar a reforma íntima, trabalhar na caridade, né, transformar fazer a minha renovação moral através do estudo
edificante, né, de leituras, de boas leituras, de assistir filmes e séries e novelas, seja lá o que for que eu gosto de fazer, no sentido de que isso vai me ajudar a melhorar um pouco mais. Se eu continuar querendo, tomando remédio, passando na casa espírita, assistindo palestra, passando pelas reuniões de desobsessões, mas eu não fizer o esforço para melhorar, não fizer o esforço para limpar a minha mente de desequilíbrios, de nada vai adiantar, de nada. O meu pensamento vai continuar focado naquilo que me dá prazer. E aquilo que me dá prazer muitas vezes é aquilo que me desequilibra. Às vezes é a minha pedra de tropeço. Então a cura está aí, no nosso trabalho moral, na nossa melhora moral. A prece é o mais poderoso auxílio contra os espíritos obsessores, diz Kardec. Por quê? Porque quando eu estou orando com o meu coração, sinceramente fazendo a prece, né, e a minha intenção é de realmente estar melhor a cada dia, eu vou receber o auxílio da pátria espiritual, e esses irmãos obsessores que estão ao meu redor, eles vão se afastar de mim. Porque eles não vão conseguir mais me influenciar, porque o meu pensamento está elevado numa outra esfera, né, num outro nível de pensamento. Eu não vou estar mais sintonizada. Vamos supor que o meu pensamento vai estar um pouquinho mais alto do que o pensamento deles, né? Eles vão tentar, mas não vão alcançar o meu pensamento. Então, ou eles vão se afastar, ou vão se melhorar junto comigo. Tem essa questão também. Quanto mais eu me melhoro, mais eles que estão junto comigo também começam a se melhorar. O passe é uma transfusão de energia psíquica, onde os elementos psíquicos são retirados do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, quando a gente vem na casa espírita e recebe um passe, é uma transfusão de energias, como se fosse uma transfusão de sangue para nós. Então, nós recebemos essa transfusão de energia que ela é retirada do universo, ela é retirada do Criador, que nos envolve o tempo inteiro com amor, com misericórdia. E ele não consegue fazer diferente porque ele é amor, e ele é misericórdia, e ele é caridade, ele é o amor na essência. Então nós retiramos isso do universo, que é doado pela fonte primária, que é Deus, e fazemos isso. Recebemos essa transfusão na casa espírita, né? Porém, eu posso acabar de receber o passe aqui, sair ali na porta e ficar do mesmo jeito que eu estava quando eu cheguei. Por quê? Porque eu não modifiquei a minha mente, o meu pensamento continua desequilibrado. Então eu venho aqui, recebo toda a medicação que preciso, mas quando eu ponho o pé para fora, os meus obsessores já estão lá fora me esperando, né? Me intuindo, mandando os torpedinhos, como diz o nosso amigo aqui, São Manuel. Dizendo que não adianta nada, que isso tudo é besteira, que é perda de tempo. E aí eu vou e caio novamente, baixo a minha vibração e caio nas garras dos nossos irmãos novamente. E aí eu falo, não adianta nada, fui na casa espírita, não resolveu nada, continuo do mesmo jeito, aquela casa é muito fraca, aquele povo lá não sabe trabalhar, né? Eu preciso de uma casa que faz um trabalho mais forte. Mas não adianta, a gente pode ir em qualquer casa que faça qualquer tipo de trabalho, desde que eu não esteja com o meu pensamento realmente voltado para me melhorar, eu não vou me melhorar em lugar nenhum que eu esteja. Posso ter até uma melhora momentânea, mas daqui um pouco eu vou estar de novo desequilibrado. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e sofredores, inclusive endemoniados. Era isso que ele fazia a transfusão de energias psíquicas para aqueles que precisavam. Depois os apóstolos continuaram fazendo a mesma coisa e nós hoje na Casa Espírita seguimos o exemplo do Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está em Mateus. Os mansos e humildes de coração se elevam na hierarquia espiritual. Então, aqueles que são tranquilos, aqueles que são mais suaves, aqueles que aceitam melhor a transformação que é pedida para que ele faça, ele vai se melhorando a cada dia, vai passando de um momento para o outro, cada vez mais vai se melhorando, e é isso que o Cristo quis dizer com os mansos herdarão a terra, né? Vai subindo na hierarquia espiritual, porque nós, aqueles que já estão mais mansos, o que acontece?
são mais suscetíveis ao envolvimento de irmãos espirituais elevados. Então, quanto mais energia espiritual elevada nós recebemos, mais intuição nós recebemos, melhores nós vamos ficando, porque nós estamos dispostos a isso, né? E aí, tem um irmão chamado Alexandre Galvão, que é um psicólogo, né, que é da onde nós tiramos essa fonte de informação, inclusive está lá no nosso material de apoio. Ele fala, né, fala do estresse laboral, né, que é o que causa também um desequilíbrio em nós, que é o estresse laboral, que é o cansaço de excesso de trabalho, aquilo que nos traz fadiga, que nós trabalhamos muito, que nós corremos para lá e corremos para cá, e aí nós temos esse tipo de estresse, né? Primeiro temos a depressão, que é o que a gente já falou antes, e tem esse estresse laboral, que também é causado pelo nosso desequilíbrio no trabalho, quando nós trabalhamos além da conta, porque nós precisamos do descanso, né? Ele causa cansaço, fadiga e desânimo. E a depressão, como nós já falamos, causa falta de energia, fadiga, culpa, tristeza, solidão, pensamento negativo. E a falta do humor, quando nós estamos cansados, o estresse pode nos levar à depressão, que vai nos vai trazer a falta de humor para nós, e nós vamos ficar completamente sem vontade para nada. Tudo aquilo que nos propõe, as pessoas propõem para nós não aceitamos, porque nós não temos humor para nada, não temos vontade para nada. O transtorno de ansiedade, né, que é quase que ligado à síndrome do pânico, está associado ao transtorno de o síndrome do pânico está associado ao transtorno de ansiedade, que causa palpitações, sudorose, sensações incômodas, e pode ser pontual ou não. Então, eu posso ter um transtorno de ansiedade e depois não ter mais, mas eu posso ter isso constantemente se eu não buscar ajuda profissional para isso. Precisamos dessa ajuda profissional. Nós não podemos abrir mão dela, nós temos que fazer um tratamento multidisciplinar. O tratamento multidisciplinar constitui tratamento espiritual, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico muitas vezes, né? E vamos enfatizar aqui, meus irmãos, que o psiquiatra ele não trata só de pessoas mentalmente perturbadas, ele trata de outras síndromes que nós precisamos muitas vezes de alguma medicação, e é esse profissional quem vai nos ajudar nesse sentido. Então, o tratamento ele é multidisciplinar e precisamos ter aí com ele, neste tratamento, a questão dos grupos, né, de conversas, do psicólogo, do psiquiatra, da atividade física, grupos de terapias ocupacionais. Tudo isso é importante para que nós tenhamos uma boa saúde mental. E por aí vai, quando a gente busca um profissional, cada vez mais vai abrindo para nós um leque aí de oportunidades para que nós tenhamos oportunidade de estar cada vez melhor. Então, nós não estamos sozinhos, como disse Jesus, nunca nos deixaria sozinho, jamais nos deixaria sozinho, e não nos deixando sozinho, nós temos esse grande leque de coisas e de oportunidades para que nós tenhamos aí chance de estar cada vez melhor. Nós buscamos tudo isso sozinhos, mas quando nós precisamos sair dele, nós nunca estamos sozinhos. Agora, existe uma porta, várias portas para que nós entremos nessa situação, mas existe uma única porta para que a gente saia. E a porta para sair é a busca do amor, é a busca da melhora emocional, da melhora moral, né? A nossa condição moral que vai nos fazer sair da situação em que nós estamos aflitos, nos transtornos que nós buscamos sozinhos. Nós entramos em várias portas, de cada porta que nós entramos, nós buscamos uma dificuldade. Uma hora nós buscamos a depressão, o transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, o estresse laboral, tudo isso nós vamos buscando. Cada porta que a gente entra, nós conquistamos um item desse. E às vezes nós conquistamos isso junto com a dependência química, junto com
o desequilíbrio sexual, junto com o desequilíbrio alimentar. Muitas vezes comemos demais, muitas vezes comemos de menos, muitas vezes dormimos demais, muitas vezes dormimos de menos. Então, o que acontece? Tem portas abertas para todos os lados para que a gente possa entrar e buscar os desequilíbrios. Mas para sair, só existe uma, que é a vontade de melhorar moralmente. É a porta da vontade. Quando eu quero, eu tenho certeza do que eu quero, eu tenho força de vontade, a porta se abre para que eu possa sair. Quando a porta se abre, eu encontro o psicólogo, o psiquiatra, a casa espírita, um amigo, né? Alguém da família, um parente, a medicação. Tudo isso eu vou encontrar no momento que eu estiver à vontade de sair do estado em que eu me encontro neste momento. Mas para isso, precisamos ter vontade. Lembra-nos no começo da nossa colocação que foi dito que a Terra está cercada por espíritos negativos, né? Por quê? Por causa da nossa condição moral. Então, se eu melhorar moralmente, automaticamente eu vou mudando toda a psicosfera que me envolve. Todo o meu pensamento vai se limpando e eu vou ficando cada dia melhor. Então, dentro da visão espírita, nós temos essa questão. Qual é a orientação da doutrina espírita para que nós tenhamos uma boa saúde mental? Primeiro, seguir a orientação científica. Um dos pilares da doutrina espírita é a ciência, né? Então, ouvir a orientação científica, que são os irmãos que estudam muito, trabalham muito na área científica para nos trazer as mensagens que são intuídas pelo plano espiritual para que seja para a nossa melhora. E seguir a orientação espiritual da casa espírita. Então, não adianta vir só na casa espírita, não adianta só tomar remédio, lembre-se, é um tratamento multidisciplinar, são várias etapas do tratamento. O transtorno é do espírito, que se processa no perispírito, que muitas vezes atinge o corpo físico, estabelecendo uma desordem neuroquímica. Pode ter influência espiritual ou não. Essa orientação vem de um irmão chamado André Marosso, que ele é psicanalista e estudioso da doutrina espírita. Então, assim, o desequilíbrio é do espírito, não é do corpo. É o espírito que é desequilibrado, não é o corpo físico. Porque pensem bem, nas encarnações, o que vem é desequilibrado. Da onde que saem as nossas orientações, as nossas tendências? Do espírito. O corpo é novo, o corpo está novinho em folha, o corpo não tem nenhum problema, né? Na maioria das vezes não tem nenhum problema, a não ser que o espírito precise passar por uma prova de deficiência, de deficiência mental, deficiência física. Mas se não for o caso, o desequilíbrio é totalmente do espírito e não do corpo, né? Então, essa história de que a carne é fraca não é verdade. O que é fraco é o espírito, né, que já vem com seus desequilíbrios. Então, vamos passar agora para a parte B, que vai falar um pouco de responsabilidade e destino. Mente sã em corpo são. Mente sã em corpo são, nós já sabemos já existe um ditado aí, mente sã, corpo são, né? A sociedade já diz essa frase há muito tempo. Mas não pratica, só fala, não pratica, né? Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas sábios. Está em Efésios, quem fala isso é Paulo. Então, como que eu estou andando? Eu estou andando, seguindo orientações de pessoas que nem sabem o que estão fazendo, que nem sabem o que estão falando, ou estou indo orientações de pessoas mais sábias do que eu? Porque existem pessoas mais sábias do que nós, né? Sabemos disso. Existem muitos irmãos espirituais que estão aqui entre nós, nos intuindo, muitas vezes a gente não quer ouvir, mas também temos muitos irmãos encarnados que sabem o que estão falando, que vieram com o propósito de nos auxiliar também, que vieram com essa missão de trazer mensagens salutares, de trazer informações importantes para nós, como os nossos irmãos da ciência, da medicina, né? E aí por diante, os professores e todas essas pessoas que formam a sociedade.
Nós precisamos saber como nós estamos andando e quem nós estamos ouvindo. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil nós sermos envolvidos por uma grande nuvem de informação. Vamos falar de nuvens de informação, já que André Luiz dizem que nós somos cercados por nuvens de testemunhas. Então, por nuvens de informação que muitas vezes não são nem um pouco moral para nós. Mas como todo mundo está ouvindo, todo mundo está seguindo, todo mundo está vendo essa orientação, então eu também vou. Eu também vou porque eu não posso ficar para trás, eu não posso deixar de fazer o que as pessoas estão fazendo, porque senão eu não vou ser aceito, eu não vou ser inserido naquele grupo, eu não vou ter do que falar, não vou ter assunto com as pessoas. Então eu vou também. Eu não sei nem porquê, mas às vezes eu vou. E às vezes eu sei, às vezes eu quero aquilo também. Às vezes eu estou buscando aquilo. O que eu busco? O que eu quero? Né? Então, vamos ver como que nós estamos andando pelo mundo. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 111. Então, bem-aventurados aqueles que têm um foco, aqueles que sabem o que quer, aqueles que buscam a verdade, aqueles que buscam o conhecimento. Lembra, Jesus nos falou, conheceis a verdade vos libertará. Muitas vezes por conta de uma orientação na rede social que nós seguimos, nós fazemos uma besteira muito grande e nos complicamos a nossa existência espiritual, a nossa encarnação, né? Porque nós tomamos uma atitude que não veio de nós muitas vezes, que veio de outro, e que aí, por eu não querer ficar fora do contexto social, eu faço. E daí depois me arrependo. E aí, para eu poder conseguir consertar isso, né? Eu vou ter que trabalhar muito, eu preciso trabalhar muito para consertar aquilo que fiz. Uma palavra que eu diga pode reverberar em outras pessoas, que vai reverberar em outras pessoas e que pode causar um dano, né, para um grande número de pessoas. Por isso, nós precisamos saber bem o que estamos seguindo, o que estamos falando, qual a orientação que estamos buscando, o que estamos estudando, o que estamos lendo, né? Energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, constituindo a paisagem ou forma, criando centros energéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação de outro. Então, é aquilo que nós falamos anteriormente, né? O pensamento, ele desloca em torno de nós forças sutis que nós não conseguimos perceber, mas os nossos pensamentos estão aqui, em volta da nossa mente, populando aqui, né, nosso pensamento, em torno de nós. Nós não vemos, o plano espiritual vê. Aquele que está sintonizado conosco, vê. Né? Então, se é um pensamento de luz, um pensamento tranquilo, um pensamento bom, quem vai se aproximar vai ser os espíritos elevados. Se o pensamento é negativo, se o pensamento não for de luz, se for de angústia, sofrimento, de mágoa, de vingança, são outros irmãos que vão se aproximar de nós. Né? Então, ele constitui lá a paisagem que forma, né, que cria centros energéticos ou ondas. É aquelas imagens que nós mostramos anteriormente. Os centros de força, né? Aqui nós temos um centro de força coronário. Então, como que nós estamos... Será que o nosso centro coronário está limpo? Será que ele está colorido? Será que ele está bonito? Será que ele está iluminado? Que tipo de pensamento eu estou tendo, né? Então, por isso, eu emito... criando centros energéticos de onda com as quais eu emito a minha atuação para os outros e recebo a atuação dos outros para mim. Então, o desequilíbrio gera desequilíbrio, mente enfermiça busca mente enfermiça, assim o vício busca vício, isso nos faz, pelo pensamento, co-criadores a qualquer tempo e lugar. Então, tudo que eu penso é uma criação da minha mente, então eu sou uma co-criadora, porque quem cria tudo no universo é Deus, mas eu posso co-criar. De que forma eu estou colaborando com o universo, com o mundo? Qual é a minha co-criação? São coisas boas, são coisas negativas?
que eu estou pensando? Os médiuns em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, os médiuns são os filtros, né? Das rogativas e respostas do plano espiritual. Precisam, pois, acordar para a realidade de que vivemos em companhia daqueles que buscamos, de vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração, Emmanuel. Então, nós somos médiuns aqui na Casa Espírita, trabalhamos com a mediunidade. Que tipo de mediunidade eu estou exercendo? Eu estou acompanhada de espíritos que estão comprometidos com o trabalho, ou eu estou acompanhada de espíritos que buscam o desequilíbrio da Casa Espírita? Porque não é porque eu estou aqui na Casa Espírita que eu sou equilibrada. A mediunidade é uma questão orgânica, é do corpo físico. E aí os espíritos eles vão utilizar isso para trazer as mensagens. Se eu sou moralmente equilibrada, que mensagens vai chegar? Mensagens boas. Se eu sou moralmente desequilibrada, se eu tenho um desequilíbrio mental muito grande, por exemplo, na área sexual, que tipo de espírito vai se aproximar de mim e que mensagem ele vai trazer? Né? Precisamos ter muito cuidado. Paulo conhecia os efeitos que o pensamento mórbido produz. Sabia também que a mente insana escraviza e, por isso, ensinava o equilíbrio mental aos seus discípulos. Então, Paulo já conhecia todas essas questões mentais, ele sabia que o desequilíbrio mental trazia muitos problemas, né? Visto o tanto de irmãos desequilibrados mentalmente que existia na época em que o Cristo esteve no mundo, né? Teve até a questão do Cristo fazer o exorcismo lá do irmão que estava com aqueles demônios e tudo mais, que é colocado lá na Bíblia que nós já conhecemos. Então, Paulo de Tarso era muito inteligente, ele sabia que tudo isso era criação mental de nós, né? Das nossos próprios pensamentos desequilibrados, e sabia como lidar com isso. Então, ele auxiliava, ensinava aos seus seguidores para manter o equilíbrio mental. Então, o desequilíbrio gera desequilíbrio. Se eu sou desequilibrada, eu vou estar com quem é desequilibrado. Se eu sou mente doente, eu vou estar com mente doente também. Se eu sou viciada, eu vou estar com viciados. E aí por diante. E aqui é uma imagem que nós mostramos sobre o nosso corpo, né? O nosso pensamento. Tudo isso que está em volta, esses círculos coloridos que está em volta do nosso corpo, é o que as pessoas chamam de áurea, né? A doutrina espírita chama de campo eletromagnético, que nós somos energia, então tudo que nós pensamos é eletricidade, né? Então está tudo aqui. Quando nós estamos equilibrados, esses círculos eles estão limpos, cristalinos, sem cheiro, sem odor, sem nada. Quando nós estamos desequilibrados, nós estamos assim. Os nossos pensamentos estão totalmente sujos e estamos atraindo entidades que pensam da mesma forma que nós, né? Se tivesse cristalino aqui, seriam irmãos espirituais de luz que estariam intuindo a nossa mente. Como não é, aqui é um desequilíbrio, então é aqui que está acontecendo a influenciação dessa forma. E esses círculos coloridos que tem ao longo do corpo são os centros de forças principais que nós temos no nosso corpo físico. E é através dele que recebemos também as energias, né? Que buscamos. Bom, aqui está. A mediunidade é um processo de imantação mental e o caminho mais lógico e direto para o estabelecimento da sintonia com o plano espiritual, seja ele de que categoria for. Então, a mediunidade é um processo que está todo na nossa mente, né? Ele é um processo mental. Então, o caminho mais lógico, mais direto para que nós nos melhoremos ou pioremos é a nossa mente, né? Então, eu sou médium, então eu vou ficar bem agora. Eu descobri que eu tenho mediunidade, vou trabalhar com a mediunidade e agora nada vai me acontecer mais. Engano nosso. Por quê? Quanto mais eu me proponho a trabalhar para o bem, trabalhar na obra do Cristo, mais eu vou ser influenciada, mais eu vou ser atacada. Então, eu preciso estar consciente disso, estudar, buscar
a orientação evangélica, estar sempre me melhorando moralmente, para que essa influenciação seja positiva e não negativa. Então, mediunidade, quem tem mediunidade não quer dizer que está imune a nenhuma desses desequilíbrios que nós vimos na aula de hoje. Muito pelo contrário. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser as pessoas mais desequilibradas que existem no planeta, né? Então, estudo, reforma íntima, educação moral, tudo isso faz parte do trabalhador da casa espírita, que precisa estar sempre alerta ao que vem para si, seus pensamentos, qual o caminho que quer seguir. Estar sempre estudando é a orientação máxima que nós precisamos ter. Guardar a saúde mental perante os conflitos em que todos os momentos os cristãos é chamado a enfrentar. É o dever do espírita consciente. É a luta constante consigo mesmo, na certeza de que Jesus segura o leme, sempre que a tempestade vier. E a certeza de que o destino da humanidade está nas mãos do Pai Celestial. Nós, agora falando especificamente aos trabalhadores da casa, sabemos disso, nós recebemos essa orientação desde que entramos na casa. Precisamos estar sempre guardando, né, as nossas melhores vontades, estarmos melhorando cada dia, estarmos colocando isso cada vez mais nas nossas ações, nos esforçarmos cada vez mais, participarmos mais do trabalho, estudarmos mais, acompanharmos toda a orientação da casa e combater em nós mesmos as nossas más tendências, porque nós ainda temos muitas más tendências dentro de nós, né? O ciúme, a inveja, muitas vezes a maledicência. Procurar estar sempre tranquilo, sempre guardando nossa melhor vontade dentro de nós, para termos uma saúde mental boa, para que aqueles irmãos que chegarem até nós para passar a mensagem que é necessário passar na casa, seja uma mensagem de paz, de amor, de prosperidade e de orientação àqueles que vão chegar na casa. Nós temos todos os problemas que todos os outros irmãos têm, mas nós nos propusemos a trabalhar na seara do Cristo. E se estamos na seara do Cristo, vamos ser testados. Assim como ele foi, conosco não vai ser diferente. E nós precisamos constantemente combater em nós mesmos as nossas próprias dificuldades, né? Então, foi feita a pergunta para Kardec, quem é o homem de bem na Terra? E foi respondido, né? Kardec fez a pergunta e foi respondido para ele. O homem de bem é aquele que luta contra as suas más tendências. Então, nós temos más tendências, vamos lutar contra elas o tempo todo. E vamos precisar de muitas encarnações para estar melhor cada dia mais. E nós vamos estar sempre buscando o estudo, o trabalho e estar sempre pronto para fazer o nosso melhor. E sabemos que trabalhar numa casa espírita quer dizer abrir mão de muitas coisas, deixar de fazer muitas coisas. Se não estamos prontos ainda para abrir mão de muitas coisas que o mundo nos oferece, ainda não estamos prontos para esse trabalho. Precisamos ter consciência disso, é que ele fala. Guardar saúde mental perante os conflitos em todos os momentos, que o cristão é chamado a enfrentar, é o dever do espírita consciente. Então, aquele que está já em função de trabalho na casa espírita, seja ele qual for o trabalho que está exercendo, é importante saber que nós vamos ter que dizer não para muitas coisas. E muitas vezes nós vamos ser criticados por isso. Muitas vezes aqueles que nós amamos vão apontar o dedo para nós e dizer assim, mas, poxa vida, agora você não pode fazer mais nada? Mas nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos estar com Cristo. Nós escolhemos estar neste trabalho. Não faz sentido nenhum nós fazermos uma palestra aqui, fazermos uma exposição de aula aqui, ensinarmos aquilo que estamos ensinando e de repente os nossos irmãos lá fora nos vê fazendo tudo o contrário do que falamos na casa. Não é um bom exemplo, né? Nós somos pessoas que têm que ter esta consciência. Nós quando tomamos a decisão de assumir um lado da história, um lado da vida, nós sabemos que tudo que nós vamos falar, não estamos falando sozinho mais. Estamos falando em nome daquele lado que nós assumimos, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? E não é aqui chamando a atenção de ninguém, eu estou falando para mim, né? Em primeiro lugar para mim, porque quando nós falamos aqui na casa, o
primeiro que está ouvindo somos nós mesmos, que estudamos a matéria e que nos propusemos vir aqui para falar. Então, esses conselhos, em primeiro lugar, para mim, e aqueles que se sentirem à vontade para fazer a autorreflexão também, né? E todos nós aqui na Casa Espírita já sabemos, né? Somos um corpo só, uma mente que trabalha, somos mentes que trabalham em uma única direção, com um único pensamento, para melhorar cada dia mais as nossas vidas e a vida daqueles que chegam até nós, para que nós possamos orientar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? João diz isso lá no seu Evangelho. Isso é uma frase de Jesus. Então ele falou, nós teríamos aflições aqui, vamos ter muitas aflições, né? Vamos ter muitas, mas nós temos que ter bom ânimo, porque sabemos que Ele é o coordenador do nosso planeta, é o governador do nosso planeta, que está no leme dessa nau e que nada vai nos derrubar aqui, que temos que confiar nele, né? Aqui em cima mesmo está falando, é a luta constante consigo mesmo, na certeza de que Jesus segura o leme, sempre que a tempestade vier. Tempestade nós vamos ter muitas. Quando terminar uma, tiver um pouquinho de calmaria para que a gente respire, vai vir outra. E aí nós vamos estar preparados para receber a próxima tempestade, porque sabemos que Jesus está conosco, Ele não nos abandonou. Nunca saiu daqui e nem sairá enquanto nós estivermos necessitando dEle, precisando do seu auxílio. Então aqui, meus queridos irmãos, temos as perguntas, né, da nossa explanação de hoje. O que nós podemos fazer para manter a nossa mente sã? Você acredita que nós temos poder de criar com a nossa mente? Né? Vamos responder lá na sala de aula essas duas questões. A questão que eu coloquei aqui embaixo não é uma pergunta, mas é uma autorreflexão para cada um de nós. Faça uma autoanálise, podendo criar com a mente. Que tipo de imagem sua mente criaria nesse momento? Né? Então vamos pensar, vamos pegar esta frase como um mantra para nós, para que todos os dias antes de nós dormirmos, como orientou Santo Agostinho para nós, que nós fizéssemos uma análise de como foi o nosso dia, como nós estamos agindo, né? Como o meu pensamento está hoje. Então vamos inverter a frase de Santo Agostinho pensando, se eu posso criar com o meu pensamento, que tipo de imagem eu estou criando hoje? Que tipo de imagem eu estou emitindo para o universo? E aqui a nossa bibliografia, né, nos domínios da mediunidade do André Luiz, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro do Divaldo, e o nosso livro de estudo, que é o curso de Educação Mediúnica do primeiro ano. Meus queridos irmãos, muito obrigada pela paciência de todos. Que tenham todos uma ótima semana, que nós possamos estar sempre juntos, estudando cada dia mais, que nós possamos um auxiliar o outro sempre, e que nós aqui na Casa Espírita estamos sempre dispostos a estar respondendo as perguntas na medida do possível, naquilo que nós já aprendemos, nós já conhecemos, e quando nós não conhecermos, nós não soubermos responder, vamos buscar a resposta para trazer, né, da melhor forma que nós pudermos, e que nós possamos estar sempre juntos, estudando cada dia mais e nos melhorando, porque nós somos uma equipe que já esteve junto há muito tempo e continua junto agora para que um possa auxiliar o outro. E que seja feita a vontade do nosso Criador sempre sobre todas as nossas vontades. Que assim seja.